Olá, eu sou o Wendel do canal Andando nas Nuvens e esse é o desafio de AmpScript número 17. E no caso, esse desafio, a parte mais difícil dele é em questão de interpretação. Eu demorei um pouquinho para entender, né, o que é que ele quer dizer ali. O desafio não é tão simples, mas também não é tão difícil. Ele é bem fácil. Ele tem uns loops for, mas tipo, não é concatenado, não é um dentro do outro. É bem simplesinho, é separado. Então, a parte mais é interpretativa. Então, vou ajudar bastante aqui, né? Para a gente entender o máximo. Inclusive, eu vi a resposta e tinha algumas coisinhas que eu não imaginava que era bem aquilo, mas tinha outras coisas que poderiam ser melhoradas. Então, eu vou mostrar aqui de como fazer das melhores formas. Agora eu vou mostrar aqui o e-mail. Ele até fez uma gracinha aqui, né? Voltamos aos loops, aos process loops. Desculpe por ter mentido no desafio de ontem. No final, o desafio de ontem, do passado, foi praticamente o mesmo, né? E dessa vez tem process loops duplos. Na verdade, são dois process loops. Não quer dizer que é um dentro do outro. O conjunto de amostras e a visualização de e-mails estão disponíveis aqui. Tá, tudo bem. Aqui tem um recurso que é justamente da empresa, né? Onde o Sabui trabalha, que é o Cloud Kettle. É bem legal. Eles fazem coisas bastante interessantes. Ok, agora vamos para a explicação do desafio de hoje. Uma biblioteca acaba de começar a usar o Marketing Cloud e deseja enviar um e-mail para confirmar sempre que alguém empresta um livro. Na verdade, pede emprestado, né? Você vai na biblioteca, você pega um livro ali e faz o empréstimo. O e-mail deverá mostrar os últimos 3 livros que a pessoa não devolveu. Então, sempre quando a pessoa pega um livro, ele vai receber um e-mail e ainda vai mostrar os últimos 3 livros que ela não devolveu, né? Se ela tiver com alguma pendência. Mas tranquilo. Um profissional de marketing coleta os dados em 2 locais. Então, são 2 data extensions, né? O Transactions e o Transaction History. Transações contêm informações sobre os assinantes, bem como o último horário e o ID da transação. Aqui, ó, a gente tem a última transação e o ID, né? Opa, perdão. Aqui é o ID e a última transação. É o seguinte, a gente vai usar aqui a chave do assinante, né, para verificar se, né, as pendências dele. Transaction History contém todos os detalhes da transação, incluindo o nome do livro e se ele foi retornado ou não, né? Então aqui só tem as transações, a chave do assinante, o momento, né, a data e o nome e o status. Status que a gente vou tentar detalhar aqui um pouquinho, né? Esse check-in aqui é quando a pessoa está pegando o livro e o esperando é esperando ser devolvido. Isso aqui não está muito claro, não ficou muito claro não. Eu fiquei um tempão aqui tentando entender o que é esse check-in. Então é o seguinte, quando a pessoa ela pega um livro, ela vai estar em check-in. Então a gente vai mostrar, né? Na verdade a gente vai pegar a última transação e digamos aqui, ó, essa transação daqui é essa daqui, ó. Então ela está em check-in é porque ela pegou agora. Então a gente vai mostrar isso daqui na parte de cima. Eu vou pegar aqui a visualização. Então vai mostrar aqui, ó, digamos esse Simple Lies. Vai aparecer bem aqui. E depois vai aparecer os outros, né? Os outros, eles têm que ter esse esperando. Então você vai ter que buscar no que está esperando a devolução, né? Então essa aqui é uma dica. Você tem que fazer primeiro uma pesquisa aqui pela ID de transação e ver qual livro está para poder botar no e-mail. E outra que é você pegar os últimos 3 livros. Então você tem que ir atrás do waiting, né? Esperando, que é o status esperando. Só que tem uma coisinha aqui que é um pouco interessante de fazer. Que é você buscar pelas datas de transação. Digamos que a pessoa está devendo uns 10 livros, né? Mas você tem que imprimir 3. Então, o ideal é que você também faça um pequeno filtro aqui na data. O autor lá no final acaba nem usando isso, eu achei engraçado. Mas eu acho que é uma boa, é um temperinho a mais aqui, um detalhezinho que faz diferença.
Aqui na Data Extension normal, né, que na verdade eu chamei aqui de Transaction, que eu uso o mesmo nome do arquivo. Subscriber aqui coloquei como número, e-mail como e-mail address. Subscriber aqui acho que seria até mais interessante deixar como um texto, mas eu coloquei como number, não tem problema. First name text, last name text, last transaction ID botei number, mas se você quiser pode botar text. E last transaction date, coloque date. E não esquecer de colocar, ó, de marcar o nullable quando for criar, nunca esqueça. Aqui no transaction history, eu coloquei, né, como número, date, é o mais importante aqui. Esse aqui pode ser text se você encontrar o problema. Eu encontrei um pequeno problema, talvez seja por isso, mas não deixar de esquecer de colocar aqui date, né? E aqui tanto faz, né? Text. Aqui tem que ser text. E tranquilo. Só isso mesmo. Então, pensando bem aqui, como é que você faz para pegar os últimos livros emprestados, né? Digamos, como é que a gente faz para fazer esse filtro? É o seguinte, a gente, em vez de usar a função de buscar, né? De você buscar ali na Data Extension, que é o lookup, né? Lookup rows, você usa essa função daqui, que é o lookup order rows. Então, você vai ordenar através de alguma coluna, né? Ou seja, já dando aqui um pouquinho de spoiler, a gente vai procurar a data, né? A data que a pessoa foi lá e pegou. Então, é meio que ordenando por uma coluna. Então, é tranquilo. Primeiro aqui o nome da Data Extension, o número de registros que a gente quer coletar de uma Data Extension e aqui o sort, né? Qual é a coluna? No caso, a gente vai usar a coluna de data. E existem duas formas de você pegar esse sort, né? Então, dentro desse sort, você vai botar aqui o nome da coluna e dar um espaço, ó. Tem que ser seguido de um espaço e colocar ascendente ou descendente, né? ASCII ou DESC. Então, isso daqui, ó, que é a magia. Ele tem dois dados que você pode inserir dentro desse parâmetro, né? Primeiro, que é uma string, né? Então você vai colocando aqui. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui embaixo. Então aqui no exemplo, ó, é na Data Extension Population 2021 e dá um espacinho e desc, né? Então descendente, decrescente. Então, né, do maior para o menor. É uma estratégia, pode ser ascendente ou descendente, né? Então você tem que pensar aí, né, qual que vai ser o certo, né? A data mais avançada para menos avançada ou do menos avançada para mais avançada, né? Então, essa daqui é justamente uma coisinha aqui que faz um sentido para a gente pesquisar os últimos livros. Então, acho que já é o suficiente aqui, né? Afinal, a gente já falou do for, vocês já estão bastante acostumados com for. E com... agora já viram o lookup order rows, já dá para fazer, né? Sem a minha ajuda. Então vamos agora aqui para o AmpScript.io. E eu já fiz um tratamento aqui, coloquei as coisas dentro de parágrafos, né? Só uma coisa bem básica. E aqui o nome da pessoa. Então vamos começar aqui no bloco, né? Primeiro declarando algumas variáveis. Eu coloco uns nomes meio doidos, às vezes pode não fazer tanto sentido em inglês. Eu tento colocar no idioma inglês. Então primeiro eu fui um pouquinho preguiçoso. Coloquei como Last Transaction ID, que realmente a gente tem que puxar. Então aqui a gente vai pegar o Last Transaction, a gente vai pegar a transação baseado no ID, né? E o Subscriber Key, a gente vai precisar puxar, né? No caso, já está dentro da Data Extension principal. Então, vamos setar aqui o Last Transaction ID, né? Vamos pegar aqui dentro do Attribute Value, né? Função bem conhecida. Então, pegando aqui o Transaction ID dentro do Transaction ID, né? Da Data Extension. A mesma coisa do Subscriber Key, vamos pegar do Subscriber Key. Tranquilo. Então, vamos pegar aqui primeiro a última transação, que a gente vai imprimir a último livro que ele pegou, né? Então, bem tranquilo. Então, a gente vai buscar aqui pela função lookup rows primeiro. Vai pegar justamente aqui do history e a gente vai usar o quê? Vai usar o last transaction ID, né? Isso aqui que a gente usou, a gente pegou agora. Então, primeiro colocar aqui a coluna que a gente quer pegar, que a gente vai buscar pelo transaction ID. E aqui a gente vai usar
essa variável que é o transaction ID que vai ser recebido da data extension. Então deu uma arrumadinha aqui um pouquinho estranha, né? Às vezes eu faço isso porque realmente para não ficar dando scroll pro lado. Então é o seguinte, a gente vai pegar essa última transação, né? Esse último livro, né? Que foi aqui que, digamos, Simplice, a gente vai colocar aqui. Então a gente vai pegar justamente essa última transação, né? Digamos que a gente foi na biblioteca e pegou uns 3 livros, a gente pode pegar um livro, né? Então, a gente vai pegar aqui e vai imprimir, né? Então, é um for, né? A gente vai botar aqui, né? No caso, Simplice, né? Aqui nesse lugar, a gente vai colocar os livros, né? Que acabou de ser pedido emprestado. Então, abri aqui um bloquinho de código. Então, antes de setar o if, eu quero saber quantos livros eu vou devolver, né? Para ver aqui quanto é que vai fazer. Então, você tá aqui a última transação, né? A quantidade de linhas. Então, vou usar essa função que é o row count para contar aqui, né? Quantos estão dentro do last transaction. Agora eu vou fazer uma função if para ver aqui se for maior do que 0, né? Para poder imprimir alguma coisa, né? Se não, a gente pode dar uma declaração de erro. Então, se a última transação é maior que 0, então eu já vou botar aqui um elif. Perdão. Eu vou botar aqui um else já e um endif para não esquecer, que geralmente eu esqueço. Então é uma boa prática sempre fazer isso logo de cara. Então aqui no else, né, eu vou usar essa função que é o raise error, né? Ou seja, ele vai dar um errinho e vai mandar uma mensagem, né, que é o no books found. Então ele vai dar um erro aqui de não encontrou o livro. E o true, ou seja, para pular aqui, né, essa pessoa para não imprimir nada, para não mandar um e-mail. Né? No caso, não faria muito sentido uma pessoa dar um erro aqui, né? A gente mandar um e-mail sendo que ela não emprestou nada, né? Deu um negócio estranho aqui, né? Não achou no sistema o livro dessa pessoa, então, que ela acabou de emprestar. Vai mandar um e-mail com 0 livros, não faz sentido. Então, posso mandar aqui já um erro. Então, aqui dentro desse if, né? Se ele achou mais de 0 livros, vamos botar aqui um for, né? Pra gente ir imprimindo. Então, no for, a gente vai declarar aqui um contador, né? A gente pode declarar aqui, não precisa botar dentro de um set. Começando de 1 até a quantidade de linhas que a gente vai imprimir, né? Então, tá aqui. Assim, faltou aqui colocar o next. E a gente vai sempre a cada interação aumentando esse contador daqui. E faltou o do, né? Tem que fazer, botar o do. Então vamos colocar aqui o conteúdo. Então, como eu quero que imprima um bloco de texto, eu vou fechar aqui o código e abrir aqui um outro bloco de código. Então essa aqui é a minha zona de texto, a zona de conteúdo. Então vou colocar aqui um tracinho. Eu vou usar aqui um script, né, que vai pegar a linha, né, essa linha, a primeira, a segunda, a terceira, né, a cada interação ele vai pegando uma linha. Então, dentro a última transação, né, ou seja, dentro dessa pesquisa, e vai aumentando e vai pegando o contador, né. Então, só que isso aqui, ele também, né, na verdade eu não posso pegar a linha, eu tenho que pegar o campo, né? O campo que é o nome do livro, desta linha, né? Da linha. Então, eu posso botar aqui, né? Dentro de uma função field. Então, aqui eu coloco aqui uma vírgula e coloco o books, né? Book name. Que é justamente a coluna da data extension dessa linha, dessa data extension, né? Então, só que a gente tem que colocar aqui, né? Não pode estar aqui dentro do texto, né? Então, tem que colocar aqui o %, igual, que isso aqui é um output, o igual %, né? Então, vamos fechando aqui. Opa, coloquei aqui um parêntese, nada a ver, perdão. E aí a gente vai colocar aqui um BR, né? Para que ele sempre vai quebrando a linha, né? Então vai mostrando o item 1,
quebra a linha, item 2, item 3, né? Dependendo da quantidade de interações aqui, vai aumentando sempre o contador. Então, tranquilo. É isso aqui, vai mostrar o primeiro for loop. Então, agora vamos atrás do segundo for loop, que é, justamente aqui nessa parte. Então, aqui os livros que você já pegou emprestado anteriormente. Então, tem aqui um caso, né? Eu não tinha pensado logo de cara, que o próprio autor já pensou, né? Digamos que a pessoa acabou de pegar livros, mas ele nunca pegou antes, né? Então, não vamos mostrar essa linha, né? Aqui os livros que você já pediu emprestado antes, né? Se ele nunca pegou nada emprestado, por que aparecer essa linha, né? Então a gente pode simplesmente colocar um if aqui, né? Que vai aparecer ou não aparecer essa linha. Então vamos começar criando aqui um bloco de código. Então vamos pensando aqui no que a gente vai usar. Eu coloquei aqui uma variável, né? Eu declarei a variável history rows, um nome um pouco estranho, né? Que é as linhas do histórico, né? Ou seja, a gente vai coletar aqui quais são os livros que ele pegou, né? Então é isso aqui que a gente aqui vai colocar aqui dentro. Então a gente vai setar, a gente vai fazer o quê? A gente vai usar aquela função que eu mandei vocês usarem, né? No caso, que é a lookup ordered rows. É essa daqui. Aqui até dá umas explicações mais ou menos do que deve ser usado. Primeiro o nome da data extension. Vou quebrar aqui um pouco por linha para ficar um pouco mais visível. Eu vou colocar aqui que eu quero as últimas 3, né? As últimas 3 livros emprestados. Aqui embaixo eu vou colocar a transaction date, né, que eu quero ver pela data de transação, e descendente, ou seja, da data mais nova, né, data mais recente até a mais antiga. Então pega os 3 últimos, né, os 3 últimos livros. Então não poderia ser ascendente, tem que ser descendente. Agora aqui, esses dois campos daqui, né, no caso é o nome da coluna que identifica o que vai ser buscado, então a gente vai procurar pelo subscriber ID, então aqui, subscriber key, perdão, e a gente vai usar o subscriber key, a variável, né, do subscriber key que a gente pegou aqui lá em cima. E agora tem um último detalhezinho aqui, né, que a gente vai atrás da coluna status. E esse status ele tem que ter dado como waiting. É isso aqui que realmente me deu uma dorzinha de cabeça para entender. Eu só fui entender depois de ver a resposta, infelizmente. Eu tinha feito por outras formas, que eu não vou mostrar porque era o caminho mais errado. Então, agora que a gente já pegou aqui quais são as últimas 3, né? Os últimos 3 livros capturados, vamos fazer aqui uma contagem, né? Vamos botar aqui dentro dessa variável quantos livros são que essa pessoa aqui pegou tá precisando devolver. Que pode ser que ela precise devolver 2, né? A gente tá pegando os últimos 3, mas é que só encontre 2 ou 1. Então aqui usa a função row count, né, que nem a gente usou lá em cima, mesma coisa, não tem nada de diferente. Vamos usar agora a função if, né? Então, se ele encontrar livros, a gente vai mostrar algumas linhas, né? Então, dentro desse if, o history count maior do que 1, né? Se encontrar pelo menos um livro, a gente vai fazer o quê? Né? Vamos fechar aqui, né, o if. E botar aqui um else também, né? Caso dê algum problema, algum pepino. Então, não foram encontrados livros, né? Posso até deixar aqui como tirar esse true, né? Dá um erro. Na verdade, acho que nem é interessante. Vou até tirar isso aqui. Vamos deixar aqui mesmo, né? Só o then e o endif. Então, se ele tiver mais de um livro devendo, né? Devolver, a gente vai fechar o bloco e vai abrir e vai fazer o quê? Botar esse texto. Você tem esses livros aqui que você fez o empréstimo anteriormente, né? Devolva. Então, continuando aqui no bloco if, né? Então, primeiro, se tiver mais de um, ok, imprima isso, mas também a gente vai fazer o quê? Vai fazer um bloco de for, né? A gente vai imprimir agora os livros. Então, para o for, né, do contador 1, né? Então, até a quantidade aqui do history count, né? A quantidade do histórico, né? Digamos, 2 livros, 3 livros, sabe-se lá quantos livros. E a gente vai aqui fechar o bloco de for usando next counter. Então, vamos colocar aqui agora o conteúdo. Então, se quiser até, pode copiar esse daqui, só que a gente vai fazer uma leve alteração, né? Na preguiça. Não pode esquecer aqui que não é last transaction, é isso aqui, o history count, e
Só isso mesmo, que também usa a mesma coluna, que né, a gente vai pegar pelo book name. E bem, é isso. Vamos lá testar. Ah, tá. Faltou apagar aqui, né? Esqueci. E ok, eu cometi um pequeno gafe aqui. Não é History Row Count, é History Rows. Então a gente vai pegar aqui da linha, né? Do History Rows. E aqui a gente vai botar no contador, né? No caso, ele sempre vai atrás do History Rows, né? Então vamos lá, vou testar aqui. Então apareceu aqui, peraí, tem um pequeno erro, apareceu Simple Lies 2 vezes. Não era fazer isso aqui, vou descobrir o que aconteceu. E aqui apareceu também 2, né? Não entendi. E aqui, né, o que tá acontecendo? Eu vou dar uma olhada aqui de novo no código que eu errei. Eu esqueci aqui de apagar o Simple Lies, né, do texto. Bem bobo mesmo. Mas tranquilo, vamos lá de novo. Então tá, pronto. Aqui, ó, Simple Lies. Vamos pro próximo. Worth the Opponents. Perfeito, é isso mesmo que a gente quer. E aqui mostra os últimos 3 livros, né? No caso, o autor não colocou mais do que 3. Mas tranquilo, aqui veio 2, né? Nos próximos dá erro porque não tem uma transação, aí deu um probleminha, né? Então não teve a transação, então veio faltando, deu um erro, né? Deu erro até não foi bem o esperado, deu erro de conversão, porque deu nulo, né? Vazio aqui, então ele está tentando fazer a conversão, então deu um problema um pouco diferente, então aquele if que a gente fez não deu muito certo para esse problema, né? Então tranquilo. Então vamos ver aqui a solução, né? O que ele faz. Então ele tá botando aqui subscriber key, e-mail, transação, a data da última transação, as últimas transações, né? Contador das últimas transações e um contador, né? Então ele setou realmente tudo aqui. Então pegou aqui subscriber key, pegou o e-mail da pessoa, ou não sei porque o e-mail, o nome completo, última ID de transação, última data de transação. Isso aqui eu também não sei por quê, né? Porque no final acabou nem usando, nesse caso aqui. Vou até dar um Ctrl F aqui para ver. Aí, ó, só usado aqui mesmo, né? Não serviu para nada. Última transação. Então vai usar aqui o lookup row, né? Para pegar a última transação, né? Último empréstimo. Aqui o contador da última transação, no caso geralmente é 1, né? Ele colocou 2 ali, né? Só, então os 2 são 1. E aqui vai fazer o primeiro processamento, né? Que é justamente o primeiro print, né? O primeiro for. Exatamente igual como a gente fez, né? Então ele vai pegar aqui o row, aqui deu uma dividida, né? Eu coloquei tudo junto em uma linha só. Pode ser um pouquinho confuso o meu, né? Mas aqui é tranquilo, né? Então primeiro pegou a linha, depois ele pegou o campo da linha, né? Que ele foi tranquilo. Aí vamos aqui para... E tem vários else's aqui, não sei para quê. Esse aqui não tem nada dentro, então foi um pouquinho desnecessário. E aqui, né, os retornos, ele vai pegar aqui, né, o que precisa ser retornado. E é estranho aqui esse nome, né? O que que você emprestou e que precisa devolver. Então aqui ele vai usar o lookup row. A gente usou o lookup rows, né, que eu acho que é uma função mais apropriada para isso daqui. Então aqui o transaction history, subscriber key, status waiting, tá? Ok. Aqui, ó, como eu tinha comentado, tinha que ser waiting, porque isso aqui é algo que já foi que está sendo necessário devolução, né? Então aqui ele vai pegar a contagem, exatamente a mesma coisa aqui. Ele estipulou aqui 3, né? Então ele vai fazer um loop até 3. Eu acho que acabei errando ali, botei aqui até o máximo, né? No caso, eu tinha pedido para buscar 3. Então eu acho que tanto faz, tanto fez, né? No nosso caso, porque como eu estipulei aqui no lookup os rows ordered, né?
Então, eu tinha esse poder de escolher quantos eu precisava. Então, eu fui lá e botei 3. Então, não precisava. Aqui podia colocar tanto faz. Então, aqui setando, né, na mão. Não sei por que isso aqui, doideira. E aqui ele vai colocar, né? Vai fazer justamente a impressão igualzinha que tá aqui em cima. Não tem muita diferença, né? Não tem diferença nenhuma. E aqui vai justamente retornar, quando fazer o loop, né? Igualzinho, tranquilo, mesma coisa. E aqui termina com end if. Aqui, se você não tiver até. Aqui tem até uma coisinha um pouco mais interessante, né? Pra dar uma mensagem, você não tem nada de retorno, mas também grandes coisas, né? Não precisa essa mensagem extra. Então a gente vai ficando por aqui. O desafio é esse, um pouquinho grandinho, né? Então comente se você achar alguma coisa, alguma dúvida, né? Então dê um like, se inscreva se não é inscrito e até mais. Tchau, tchau.